vivemos uma época muito interessante. A nossa geração atual, a nossa época atual, é uma época de muitas informações. As pessoas estão constantemente antenadas, informadas. Todo mundo sabe das últimas notícias, daquilo que acontece lá no Japão, que acontece lá no Sri Lanka, né? Rapidamente você tem essa informação e dá aquela impressão de que nós somos pessoas sábias, por conta da quantidade de informação que nós temos. Rapidamente você entra no Google e qualquer tema que você queira falar, que você queira abordar, com alguns cliques, em questão de segundos, você tem informações das mais diversas, né? Às vezes você procura um determinado tema e vai ter assim, 1.866.442 resultados. E você fala, não dá tempo de ler tudo. Você escolhe alguns e começa a ler. E você fala, como eu sou uma pessoa sábia. Estou conhecedor, sei de todas as coisas. Nós pegamos os nossos filhos, né? E o menino quase que já nasce com o dedo no celular, para o touch ali, para poder mexer. Rapidamente ele aprende a movimentar, ele consegue localizar o vídeo que ele quer, ele aprende a movimentar com as coisas. E aí você olha para uma pessoa mais idosa, ou uma geração passada, e as pessoas mal sabiam ligar um computador. E aí você fala, como nós somos inteligentes? Aquela intenção, aquela ideia de que nós temos um grande conhecimento, temos uma grande inteligência, porque nós temos muita informação, temos muita tecnologia, e alguém já disse certa vez, não é que as crianças de hoje são mais inteligentes, é que os equipamentos são mais fáceis de serem mexidos do que os de antigamente. Se faz a coisa para se mexer com muito mais facilidade. Não é que uma criança é inteligente a saber ligar um celular e pesquisar alguma coisa. Não, é porque ficou muito mais fácil. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei um computador para poder ligar, eu tive que fazer um curso para ligar computador. Quem é mais velho já fez isso aí. Você tinha que, entra nisso, faz não sei o quê. Você tinha uns 10 movimentos, esperava meia hora, aí a tela aparecia. Era um negócio de louco, era muito complicado para você fazer ligar. Hoje você aperta um botão, rapidamente já está ali apresentando. Então, essa tecnologia, essa variedade de informações, esse acesso a volumes e mais volumes e compilações de informações, dá a sensação de que nós estamos nos tornando mais inteligentes. Mas nós só estamos tendo mais informação. Só temos mais informação. E quanto mais informação nós temos, mais rasos nós ficamos. Porque nós não nos dedicamos ao aprofundamento, para conhecer mais profundamente as coisas, para ter um conhecimento mais profundo das coisas. Se nós formos observar, por exemplo, o grande período do avivamento, no século XVIII, século XIX, nós vamos olhar, por exemplo, aquele que é chamado como príncipe dos pregadores, né? Charles Spurgeon, Jonathan Edwards e tantos outros grandes homens do passado que pregavam e multidões se convertiam e pessoas ficavam ali. E você for ler o sermão dele, a maioria das pessoas não entende o que está lendo. A maioria das pessoas hoje não consegue entender o que está lendo. Por conta de algumas palavras, de algumas frases, de algumas formulações de pensamento, que necessitam um pouquinho mais de aprofundamento no aprendizado. Então, a nossa geração, ela tem muita informação, mas ela tem uma superficialidade, em termos de conhecimento, muito grande. E, infelizmente, isso adentrou na igreja. Nós já não temos tanto interesse no aprofundamento das Escrituras quanto nós deveríamos de ter. Nós temos trocado a leitura e a busca de uma devocional própria por devocionais já preparadas. Né? Nós usamos o Pão Diário, Cada Dia, nós usamos um monte de material. Se você entrar numa livraria evangélica e você procurar por devocionais,
Qualquer livraria aqui da cidade tem pelo menos 15, 20 títulos diferentes. Se você entrar na internet, se você achar menos de 100, eu dou minha cara a tapa. De devocionais, para todos os tipos, para todos os gostos. Tem devocional para casal, para cachorro, para menino, para papagaio. Tem devocional para tudo que você pensar. Tudo pronto. Então, o que eu faço? Na minha devocional, eu pego um texto que alguém leu, e pego algo que alguém interpretou, que alguém entendeu e aplicou para a vida dele, e depois falo, pronto, resolvi o meu problema. Fiz minha devocional. Quantas vezes na semana você abre a sua Bíblia e lê pelo menos um capítulo? Quantas vezes isso acontece na sua vida durante a semana? A quantidade de vezes que você tem acesso às Escrituras, ou que você acessa as Escrituras, vai demonstrar o quão profundo você é ou não enquanto cristão, o quanto na sua vida piedosa. Todas as denominações que se dizem verdadeiramente evangélicas, no seu escopo teológico, entende que a coisa mais importante que nós temos é as Sagradas Escrituras. Todas vão dizer que a vida cristã depende da leitura diária, da meditação diária, da busca constante pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, por um aprofundamento neste conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas isso não é a prática da igreja. Isso é o escopo teológico, é a teoria daquilo que deveria de ser. Aquilo que no passado era a realidade da igreja, agora se tornou um ponto teológico. Uma pessoa que conhece versículos de cor, uma pessoa que consegue citar alguns textos de memória, uma pessoa que consegue explicar alguma situação da Bíblia com um pouquinho mais de conhecimento, nós dizemos, quão conhecedor das Escrituras ele é, enquanto isso deveria de ser a nossa realidade enquanto crentes, enquanto cristãos. Deveríamos de conhecer as Escrituras o mais profundo possível. Mas o que nós temos feito? Nós temos trocado o conhecimento das Escrituras pelas informações sobre a Escritura. Nós temos trocado o conhecimento das verdades bíblicas por informações destas verdades. Nós temos deixado de buscar esse aprofundamento e aí nós nos tornamos crentes extremamente superficiais em relação à nossa vida piedosa. Essa tem sido a realidade da igreja moderna, do cristão moderno. Nós temos muito pouco conhecimento daquilo que deveria de ser base, deveria de ser princípio, deveria de ser essencial para a nossa vida cristã. Nós temos deixado de fazer isso. Mas isso não é uma característica exclusiva do nosso tempo. Não é uma realidade exclusiva do nosso tempo. Durante a história da igreja, nós vamos perceber que de tempo em tempo isso acontece. A igreja vai se tornando um tanto quanto menos apegada às coisas do Senhor e vai começando a se apegar mais às coisas deste mundo ou os pensamentos deste mundo que começam a influenciar a igreja do Senhor. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Israel, nós vamos perceber que Israel vivia sempre em questão de altos e baixos. Momentos em que há um aprofundamento e um conhecimento das Escrituras, e momento que você fala assim, rapaz, esse povo aqui conheceu a Deus de fato? Realmente esse povo conheceu a Deus? Vou citar um exemplo, quando Josias, o rei Josias, o último rei sobre Israel, que vai promover um avivamento sobre Israel. Quando ele sobe ao trono, ainda criança, pouco tempo depois nos é dito que resolveu-se fazer uma reforma no templo. E por incrível que pareça, ao reformar o templo do Senhor, achou-se as Escrituras, que estavam perdidos dentro da igreja. Se isso não serve de metáfora para a nossa vida atual, é brincadeira, né? Mas essa era a verdade. Havia-se perdido as Escrituras.
Eles já não estavam mais atentos para as Escrituras, mas eles continuavam oferecendo os seus sacrifícios, eles continuavam fazendo as suas dedicações, eles continuavam guardando os seus sábados, mas tudo isso como uma forma tradicional, ou como um simples cumprimento de regra, não mais com a essência e o conhecimento daquilo que eles realmente precisavam, daquilo que eles realmente necessitavam. Então o texto nos diz que quando Josias ouve a leitura daquele texto, ele fica estarrecido, porque ele percebeu que tudo aquilo que havia como maldição em relação a Israel por abandonar o Senhor estava acontecendo, e a cidade então seria destruída. Ele manda consultar a profetisa Hulda, e aí ela diz: não, isso vai acontecer, você pode fazer o que você quiser, pode pensar no que você quiser, acabou, não tem jeito, Deus vai cumprir a sua palavra. Há um momento em que Deus, simplesmente, a longanimidade de Deus chega a um ponto, e agora nós vamos cumprir aquilo que está sendo dito. Josias, então, resolve fazer um avivamento, uma reforma religiosa no Estado de Israel, no Estado de Judá. E então ele promove toda uma limpeza naquela região. E quando nós lemos a descrição que está lá, nos assusta de perceber, por exemplo, que dentro do templo, do terreno do templo, havia postes de adoração a outros deuses. Que dentro do templo havia tendas de prostitutas cultuais. Tudo isso num povo que estava servindo o Senhor. E é por isso que o Senhor falava: vocês me falam com seus lábios, me servem com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Todos eles estavam cumprindo os rituais religiosos necessários, mas a vida espiritual verdadeira estava longe. Havia uma religiosidade, mas não havia uma espiritualidade. Havia um conhecimento superficial, mas não havia um entendimento profundo do que significava servir ao Senhor. Foi o último avivamento que aconteceu. Depois daquilo, nós não vemos mais nada relativamente bom acontecendo em toda a igreja do Antigo Testamento. Entramos então no período dos 400 anos de silêncio, período em que Deus não dá uma única palavra, em que Deus não traz uma única revelação, em que nenhum profeta se levanta, período em que os sacerdotes não são mais visitados pelos anjos do Senhor, um período em que a igreja fica completamente alheia à voz do Senhor. E nesse período há uma busca por parte de algumas pessoas por um avivamento, há toda uma transformação na estrutura de Israel, e é onde nós então encerramos o capítulo de número, o livro de Malaquias, e vamos transpor para o Evangelho de Mateus. Esse período aí é os 400 anos de silêncio. Nesse período também eles tentam fazer uma reforma, nesse período eles tentam retornar às Escrituras. E quando nós chegamos então no período de Jesus, nós vamos encontrar diversas seitas, diversos grupos sectários, que interpretavam, entendiam e seguiam as Escrituras de uma ou de outra forma. Havia aqueles que não acreditavam na ressurreição, havia aqueles que acreditavam na ressurreição. Havia aqueles que achavam que o reino seria exclusivo dos judeus, havia aqueles que achavam que o reino dominaria todo o restante do mundo. Mas todos tinham uma única expectativa, a vinda do Messias, que era prometido nas Sagradas Escrituras. Mas a aplicação da vida deles, a aplicação das Escrituras à vida deles, ficou restrita à tradição, restrita ao entendimento, à percepção e à superficialidade da religião. Não havia mais um aprofundamento do conhecimento, da sabedoria, da revelação das Sagradas Escrituras. Nesse meio surge o nosso Senhor Jesus. E Ele então vai fazer essa transposição, essa mudança, mostrando que havia necessidade de uma busca mais profunda pelo conhecimento das Escrituras. Nós vamos perceber que na história de Jesus isso vai acontecer. E aí nós percebemos que o grande problema da igreja, que foi o problema daquela época,
e foi problema em outras épocas da história da igreja, é também o problema da igreja hoje, é abandonar os ensinos, abandonar as Escrituras, abandonar uma busca mais profunda, por um conhecimento mais profundo, mais pessoal, mais envolvente da palavra de Deus. A reforma aconteceu com a necessidade deste retorno. E agora nós estamos passando por um período em que nós precisamos retornar novamente a esse aprofundamento das Sagradas Escrituras. Então nós temos uma boa teologia, nós temos uma boa confissão, que na prática deveria fazer parte da nossa vida, mas que, na verdade, não faz. Nós temos um ideal, mas vivemos numa outra realidade. Precisamos, então, de pensar sobre esta situação a qual nós vivemos. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz assim: todo cristão deveria de conhecer, estudar e praticar os ensinos da palavra do Senhor, para que a sua vida saísse da superficialidade e pudesse viver a piedade com todo o seu empenho. E ele escreve isso, ele fala sobre isso, quando lá na abadia de Westminster, na igreja onde ele tornou-se pastor e mestre, faz uma série de sermões expondo o Sermão do Monte. Ele fala sobre isso e ele vai trabalhar isso durante esse período. E durante mais de um ano, ele está na igreja, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, para falar 7 capítulos do livro de Mateus. 7 capítulos, não, 3 capítulos do livro de Mateus. Capítulo 5, 6 e 7. Mais de um ano ele levou. O livro dele é fininho assim, ó, só para falar do Sermão do Monte. Por conta desta realidade e do que nós temos vivido, e porque nós estamos numa EBD com a intenção de aprender, eu quero convidá-los nesta manhã a nós iniciarmos um estudo, que ele não será seguido na EBD, a EBD tem o seu cronograma, tá certo? Mas eu quero aproveitar para fazer a propaganda para vocês, para que vocês venham na quinta-feira, porque na quinta nós estaremos estudando de forma expositiva, versículo a versículo, o Sermão do Monte. Todo o Sermão do Monte nós estaremos estudando ele durante as quintas-feiras. Então, se você não puder vir, pode nos acompanhar pela live, mas se puder vir, será ótimo, para que você possa aprender esta realidade. Porque nós precisamos disso. E eu quero mostrar por que nós precisamos disso hoje pela manhã. Por que nós precisamos de entender o Sermão do Monte e aplicar o Sermão do Monte às nossas vidas. Ok? Diante disso, te convido a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo de número 5. E nós vamos começar com os 2 primeiros versículos, versículos 1 e 2. Eu não vou fazer igual o Dr. Martyn Lloyd-Jones, eu não tenho nem a capacidade de fazer igual a ele, então nós não vamos demorar alguns anos para poder estudar, pode ficar tranquilo, vai ser mais rápido. Mas deve ter aí talvez uns 50 estudos aí nesse negócio. Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos fazer a leitura deles todos juntos? Vamos lá? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Essa é a introdução do Sermão do Monte. Aqui nós começamos a entender o que exatamente vai estar acontecendo. Então, antes da gente entrar no Sermão do Monte, nós precisamos de trazer algumas informações que são importantes para que você possa se situar, possa entender qual é a importância disso na nossa vida e no nosso meio. Primeiro, é preciso a gente entender que todo o livro da Bíblia tem um propósito, ele foi escrito com um determinado propósito. E Mateus não é diferente. Mateus tem um propósito.
O Espírito Santo escolheu esse judeu, Mateus, para falar sobre um outro judeu, que veio para ser o Messias, o escolhido, a qual então é o nosso Senhor Jesus. Então, Mateus escreve todo o seu livro com um único ponto. Ele vai provar que Jesus é o Messias, tanto aguardado por Israel. Tudo que Mateus escreve, da forma como ele coloca, a maneira como ele arranja o seu evangelho, a forma como ele vai contar a história de Jesus, as experiências, os detalhes que às vezes tem nele e não encontram nos outros evangelhos sinóticos, tem a finalidade de nos mostrar que Jesus é o Messias, o judeu aguardado, aquele que era esperado, tá certo? E ele vai usar então os profetas, ele vai usar então os livros do Antigo Testamento para poder apresentar essa verdade. E o que significa Jesus ser o Messias para os judeus? Significa que ele é o rei por direito ao trono de Judá, né? Do reino de Judá, do reino de Israel. Ele é aquele que deve de assentar sobre o trono. Ele é o tão aguardado Salvador de Israel. Ele é tão aguardado Redentor de Israel. Mas ele é o governante supremo, aquele que se assenta sobre o trono. Toda a profecia ela vai se iniciar, ela vai começar a ser apresentada ao longo da história de Israel, dizendo que haveria um rei, que seria esse então o Salvador, que seria esse, então, o responsável por uma reforma, não apenas administrativa, mas uma reforma espiritual, de tal forma, com tal intensidade sobre Israel, que todo o coração agora seria convertido a ele. Ele iria arrancar do coração de pedra e colocar um coração, então, de carne, que pulsasse pelo Senhor. Que haveria, então, um momento de transformação e mudança. Então, ele vai usar toda esse procedimento, vai usar todo o seu evangelho para apresentar isso. Dessa forma, Mateus usa cerca de 130 citações do Antigo Testamento, todos voltados para as profecias que apontam para o Senhor Jesus. Então, a palavra-chave do livro é Messias. O versículo que nós podemos dizer que representa toda a história deste livro é aquele em que Simão vai dizer: respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque essa é a intenção, fazer com que as pessoas percebam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Mateus não apresenta apenas Jesus como este rei que estava para vir. Mateus também tem a tarefa de mostrar a Israel que eles estavam aguardando um rei errado, que eles haviam entendido as profecias erradas, que eles não haviam percebido de fato o que significava aguardar o Messias. E ele então vai trabalhar todo este contexto para mostrar que o reino a qual Jesus veio para assumir não é simplesmente ali naquela região da península ali, da área da Palestina, não. Mas ele veio para governar todo o universo, porque este rei também é o próprio Deus. É o Deus encarnado, é o Emanuel, o Deus conosco. Então ele vai trabalhar todo este contexto para apresentar isso. Por essa característica específica de Mateus, a característica de que ele veio para escrever para os judeus, para apresentar Jesus aos judeus e apresentar a perspectiva correta sobre o rei dos judeus, sobre o nosso Senhor Jesus como Redentor e Salvador, Mateus faz uma transição natural entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, não é à toa que ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Porque se você fizer a leitura de forma cronológica de todo o Antigo Testamento, e você entrar em Mateus, você vai conseguir fazer a transição, você vai conseguir passar de um para o outro, para essa nova aliança, porque vai apresentar agora um novo governo, vai apresentar agora uma nova realidade, né? Vai apresentar algo totalmente diferenciado daquilo que foi apresentado anteriormente. Então, você vai ter uma realidade totalmente à parte em relação a isso, tá certo? É por isso que quando você abre o livro de Mateus, no capítulo 1, a primeira coisa que você vai ver é algo parecido com o livro de Crônicas, uma genealogia, apresentando a pessoa de Jesus, situando ele dentro de Israel, dentro de uma tribo, a tribo de Judá, dentro de uma família,
a família de Davi, mostrando então que ele é descendente direto do rei Davi. Então, por direito de nascimento físico, ele é o sucessor de Davi, tá certo? Ele vai estar assentando sobre o trono. Mas ele vai mostrar não apenas a genealogia, ou seja, ele não vai simplesmente situar você no Antigo Testamento em relação à pessoa de Jesus. Ele vai mostrar a forma sui generis na qual Jesus nasce. Jesus nasce de uma forma totalmente diferente. Ele não nasce como eu e você nasceu. Jesus nasce de uma virgem. O óvulo dela foi fecundado de uma forma totalmente especial, fora do contexto natural, pelo próprio Espírito Santo. Então, ele vai mostrar que este, então, que nasceu na tribo de Judá, ele é, além de um descendente direto de Davi, ele é o próprio Filho de Deus, que vai se reencarnar. Então, você começa com a genealogia, passa, então, pela história do nascimento do Senhor Jesus, e é por isso que o capítulo 2 vai nos apresentar a visita dos magos, mostrando que todos aqueles que estavam atentos às profecias, mas com os olhos abertos para as profecias, vão perceber que um rei estava nascendo, consegue perceber os sinais disso, né? Então ele vai mostrar esta realidade com esses magos que viajam do Oriente para poder então se apresentar ao rei, o recém-rei nascido, para poder então saudá-lo e presenteá-lo. Todos os presentes que são levados são presentes dignos de um rei, entregues a um rei, tá certo? Mas ao mesmo tempo, o que Mateus faz? Ele não apenas apresenta isso, mas ele mostra que Israel está, que deveria de saber disso, está completamente perdida. Vai ao palácio, encontra-se com Herodes. Herodes fala, eu nem sabia que estava nascendo um rei. Que rei é esse? Ele chama os sábios, os escribas, e os escribas vão dizer, não, deve ter nascido em Belém, porque as escrituras dizem que nasceu em Belém. E aí você vai perceber que Israel não está preocupado com o cumprimento das Escrituras. Pelo menos os doutores daquela época não estavam preocupados com o cumprimento das Escrituras, ou não estavam atentos ao cumprimento das Escrituras, ainda que a população esperasse a vinda do rei. A cúpula não estava atenta a esta realidade. Então ele vai mostrar um contraste entre aquilo que se esperava e aquilo que de fato vem, mostrando que havia uma necessidade de uma mudança um tanto quanto maior do que isso que está sendo, então, apresentado, tá certo? O capítulo de número 3, então, nos apresenta João Batista, que é o precursor, cumprimento das Escrituras, né? E vai dar início, então, ao ministério do nosso Senhor Jesus. Do capítulo de 1 a 4, você tem uma súmula de toda a teologia desenvolvida no Antigo Testamento. Porque o capítulo de número 4 vai nos levar lá para Gênesis, onde o primeiro Adão falha, e agora o último Adão cumpre. Ele vence a tentação. Então ele apresenta o nascimento, que está ligado ao Antigo Testamento, ele apresenta o cumprimento das profecias que estão ligadas ao Antigo Testamento, mas ele vai além do povo judeu e leva ao início de toda a humanidade, lá para Gênesis, mostrando que aquele que deveria de ter cumprido e não cumpriu o que foi Adão, agora é cumprido através de Cristo Jesus, tornando-se ele, então, o segundo e último Adão. Agora, ele não é apenas o rei de Israel. Olha só que coisa interessante. Se nós começássemos a ler o Evangelho aqui, no capítulo 1, se Mateus colocasse lá a genealogia, depois ele falasse dos reis magos, da fuga, tudo mais, ele saltasse o capítulo 4 e iniciasse o capítulo de número 5, nós íamos saber que Jesus é o rei dos judeus, mas nós não iríamos saber que ele é o representante da humanidade. O capítulo 4 vai trazer o quê? Vai trazer exatamente aquilo que Paulo lá na frente vai apresentar Jesus como o segundo Adão. Então ele não é apenas o redentor dos judeus, ele é o redentor de toda a humanidade. Ele é o único que conseguirá desfazer a obra que foi feita lá com Adão. É o único que conseguirá então vencer esse pecado. Então, se nós estivéssemos aqui, se nós não conhecêssemos a história, imagine que você não conhece a história,
você nunca leu o Evangelho, tá certo? Mas você tem um bom conhecimento do Antigo Testamento, e você tem uma teologia boa do Antigo Testamento. E de repente Mateus vai contar para você a história desse Jesus. Ou imagine diferente, imagine que você está diante de uma tela de cinema, muito mais tranquilo do que ouvir uma história contada, né? Para assistir um excelente filme de ação. E o filme começa a desenrolar, apresentando para você o protagonista. Começa a mostrar para você, e aí nesses primeiros capítulos do filme, ou nesses primeiros minutos do filme, ele te faz colocar a janela de tudo que você sabe diante de você, e você fala, mas será que vai dar certo? Ele é o nascido, mas será que de fato vai se cumprir essas coisas? Ele nasceu em relação a isso, ele então tem direito como rei, ele vai se assentar sobre o trono, ele foi recebido como rei pelos estrangeiros, mas não foi recebido pelos seus, né? Ele foi digno de se assentar sobre o trono da humanidade, porque ele cumpriu os desígnios do Senhor de todo mundo. Mas será que isso vai chegar a algum lugar? Será que de fato a gente vai conseguir concluir? Isso vai despertar a sua curiosidade para conhecer o restante do filme, ou para ler o restante do livro de Mateus. Então perceba que foi uma história construída, bem pensada, bem elaborada, direcionada pelo Espírito Santo, na intenção de nos revelar algo a mais. Nós sabemos o que aconteceu, nós já temos o spoiler todo contado, né? O filme perdeu a graça para a gente? Não, porque há detalhes que nós vamos buscando ao longo do caminho, tá certo? Nós vamos buscando ao longo do caminho. Então, a primeira coisa que a gente precisa de entender é isso. Mateus, isso foi escrito para os judeus, na intenção de apresentar Jesus como o rei dos judeus, o redentor dos judeus, mas mostrando que o rei dos judeus não é apenas dos judeus. Ele é o rei de toda a humanidade. Ele é o redentor de toda a humanidade. Já nos primeiros capítulos, nós começamos a perceber isso. Que aquele evangelho, o proto-evangelho, o evangelho que está inserido no Antigo Testamento, da promessa, ela alcançou, ou ela ultrapassou os limites de Israel, ao ponto de magos vindo distantes, viajarem distantes, virem conhecê-lo. As Escrituras estão espalhadas, o conhecimento está espalhado, mas o Israel aqui está cego. Ele não está entendendo o que está acontecendo, não sabe exatamente o que está acontecendo. Bom, se Jesus é o rei, e se ele vai se assentar sobre o trono, ele precisa de uma equipe para isso. Ele precisa dos seus ministros, ele precisa dos seus embaixadores, né? Ele precisa dos seus apóstolos, aqueles que vão fincar a bandeira do seu reino sobre a terra. Então o que Mateus faz? Logo depois dele apresentar Jesus, de apresentar a tentação de Jesus, ele vai apresentar a escolha dos 12. Jesus está montando a sua equipe de transição. A sua equipe de governo está sendo montada. E ele agora vai preparar essa equipe para o seu novo reino. Por isso que nós vamos encontrar logo em seguida a vocação dos 12. Mas que reino é esse que Jesus está montando? Se está acima de Israel, se está além de Israel, se ele vai assentar sobre o universo, exatamente o que significa este reino. Então o que é que Mateus faz? Ele vai nos introduzir a pregação, já no finalzinho do capítulo, e vai falar que Jesus então começa a curar alguns enfermos, apontando novamente para o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, né? Do ano do jubileu, do período de libertação, do momento de alegria, da época das boas novas. Apontando então que agora há um reino diferente, um reino que não está restrito às coisas deste mundo, o reino que está além das coisas deste mundo, e é superior às coisas deste mundo, inclusive interferindo nas coisas comuns deste mundo, mudando a realidade deste mundo. Você já parou para perguntar por que Jesus cura o leproso? Por que ele cura o cego? Por que ele cura o enfermo? Né? Por que ele ressuscita mortos ao longo da sua história? Né? Por que ele expulsa pessoas que estão com demônios durante
tempos e tempos, né? Por que isso apresenta aqui, como é que isso começa a colocar aqui, e você não vê isso tão claramente no Antigo Testamento acontecendo? É para se perguntar, não, é para se cumprir as Escrituras. Sim, mas qual a finalidade disso nas Escrituras? A finalidade é mostrar que o reino de Deus é superior às coisas deste mundo. Que aquilo que neste mundo acaba se tornando uma regra absoluta, o reino do Senhor está acima dele. Que interfere de forma direta e ativa, né? Com a mão dele, com o desejo dele. Uma das partes mais interessantes sobre Jesus é quando ele é interpelado por um leproso, e aí ele fala assim, o leproso fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, eu ficarei limpo. E Jesus diz, eu quero. E automaticamente ele ficou limpo. Eu acho incrível essa parte, sabe por quê? Porque mostra a intencionalidade, a força, o poder, a autoridade de Jesus sobre a vida. Eu simplesmente quero, acabou, está limpo. Interferiu na história de um homem que estava condenado a morrer, dando ele uma realidade totalmente diferente, com um simples eu quero. É poderoso demais nosso Jesus, né? Pergunta ou comentário? Aqui, cadê o microfone? Nosso irmão Fernandinho. Agora, quando encontramos essa revelação na palavra, onde o pastor está dizendo que eles não entendiam, muitas vezes, o que falavam, é muito simples, né? No estudo que a gente vem fazendo ao tempo, aprendemos isso, que aquele povo de Deus, povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva, não entendiam. Tá? Então, essa questão de Jesus dá a ênfase, mas não dizia o que era. Quando o endemoniado chega e se apresenta, dizendo, tu és o filho de Deus, cala essa boca, não comente. Nós também somos levados dessa forma, muitas vezes, querer acreditar em alguma coisa que não é verdade. Lembramos aqui um pouquinho da nossa política só, o que aconteceu. Muita gente acreditou numa ação que não veio, e ficou todo mundo calado. Voltando então a essa grande verdade, Jesus está comentando que Ele é o Deus, Ele é aquele Deus que eles tinham esquecido, que a palavra tinha ficado lá nos gavetões do templo, quando foi descoberto. Ele está dizendo que é aquele que criou o universo, que deu a vida e que pode chamar, tirando essa vida que nós temos, como todos nós um dia vamos passar. Mas em relação a esse governo, do porquê que esse mesmo povo não acreditou que Jesus, eles entendiam que Jesus era um homem forte, que teria um exército, muito ouro, muita riqueza, e que iria ser o rei, que a palavra dizia, eles entendiam rei, e na cabeça deles, rei era ser um homem que governasse bem, e tivesse poderes, e de repente esse homem não apresenta nada disso, e quando ele é crucificado, eles baixam a cabecinha e estão indo embora, perdemos tudo, ficamos igual passamos esses dias, esperando uma coisa que não veio. Olha só, a palavra, ela não é dada para todos entender. Felizes aqueles que entendem, que têm o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, ela descreve, se ela for conhecida do início até o fim, ela vai dar as suas respostas, que ficam guardadas aí no teu
lá no tempo do disquete, ou então no HD de hoje, ela vem mostrar a verdade. E como Jesus saiu, chegou quietinho, menino, desenvolveu, fez a sua ação e voltou, eles olharam, que tristeza, eu confiei tanto nesse homem. E assim tem muita gente que hoje está acreditando em coisas humanas, passageiras, para a sua força, para o seu poder. Jesus veio humilde, e quando estava diante dos reis, diz a palavra de Deus, ele calou a boca. Ele foi uma ovelha que foi à morte caladinha. Essa verdade da palavra de Deus, ela nos chama a atenção, que conhecer a palavra, meditar nela, nós vamos ter as noções básicas, que é o Espírito Santo de Deus que está em nós, que vai nos ensinar. E então conhecer Jesus, como disse o pastor, isso não é pouca coisa, é muito bom, porque não é uma vida dentro do templo, é uma vida onde andamos, onde saímos, em qualquer lugar. Eu gosto muito dos evangelhos, porque era o livro que eu usava para ensinar, quando eu não sabia nada. Quer dizer, eu já sabia, só que era algo que não vinha de mim, eu tinha vontade, então eu ensinava, era 35 seminaristas, ensinando a palavra de Deus, e que um dia eu fui calado por um bispo que disse, não precisa de explicar isso a esses jovens, eles têm missa, de um dia sim, um dia não, mas no dia que não tinha, eu dava um estudo bíblico, e eu perguntei, mas por que não precisa? Ele disse, você me cheira protestante, só isso, você me cheira protestante. Falou, Deus usou um bispo, bruto mais do que o pé da mula, para dizer isso aí para mim. Isso nunca esqueci. E de lá para cá, eu comecei a ver desde muito tempo, Deus me acompanhando, me seguindo, e corrigindo meus erros, na minha andança. Esse Jesus falado, é o Jesus que está sendo esquecido, porque ele não está sendo vivido no dia a dia. Viver esse Jesus é o que você respira, o que você faz, o que você come, como você conversa com alguém. Ontem mesmo eu saí pelas barrarias, visitar uma pessoa, um casal de idosos, e eles não podem mais sair dali, e eu fui lá, como se eu não fosse também, né, mas ainda tem uma garrinha, e passando a tarde com eles, conversando, e olhando para eles, e ele tem um neto que cuida deles. Eu conversei com ele depois muito, sobre o valor que ele tem diante de Deus, e ele disse, eu faço isso, é porque Deus me permite, eu gosto de ficar com eles. Jovem, 23 anos, ele começou de criancinha. Então esse Jesus, ele não está impresso aí num livro, quando fala Jesus, quando fala Deus, e não entendeu o que é. Assim vivia o nosso povo, os nossos antepassados, muitos deles, que não tinham a revelação, isso é, o Espírito Santo. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Para quem está nos visitando e não conhece o nosso irmão Manuel Fernandes, o Fernandinho, ele é um ex-sacerdote católico, né? Quando ele citou aqui, só para vocês estarem se situando. Mas, Fernandinho, você está ficando velho. Você falou disquete, HD. Hoje é nuvem, cara. Esse negócio de HD. Você... Na caneta tinteiro, né? Tu é velho mesmo, hein? Desculpa a brincadeira. Mas, de fato, é verdade. Nós vamos olhar para esse povo, vamos ver um povo perdido. E aí tem duas coisas que pesam sobre o povo de Israel na história. Nós vamos perceber isso ao longo da caminhada dos evangelhos. Primeiro é um ensinamento. Aqueles que estavam para ensinar não estavam mais ensinando conforme foi apresentado no início. As escrituras conforme elas deveriam de ser. Havia um monte de tradições, um monte de coisas que agora estavam sendo inseridas, estavam suplantando a profundidade das escrituras. Mas há alguns que ainda têm isso. Segundo, há uma própria direção do Senhor para isso, para que se cumprisse todas as escrituras.
E Jesus ele tem que fazer essa questão porque está cumprindo exatamente as Escrituras, né? Nós vamos perceber isso. Mas voltando aqui para o nosso estudo, você vai perceber que há toda essa transição. Então agora nós temos os seus ministros, os seus apóstolos, que já foram escolhidos, e aí Jesus então pode inaugurar o seu reino. Ele inaugura com a pregação do Evangelho, que vai acontecer lá na Galileia, né? Ele vai começar a falar, então ele já está falando, mas ele começa a falar isso mais diretamente. Você vai perceber que Mateus ele não faz questão de tanto falar de Jesus. Jesus quase não está falando, Jesus começa a falar de fato a partir do capítulo de número 5. Há uma grande narrativa e algumas poucas falas de Jesus. Mas aí, a partir do capítulo 5, nós vamos ter Jesus falando mais intensamente, porque ele está instaurando o seu reino. Ele está estabelecendo o seu reino. Todo reino estabelecido precisa de uma constituição. Precisa de uma norma, de leis que regem os cidadãos deste reino. Então, Jesus já escolheu os seus ministros e agora ele vai apresentar as características do cidadão do reino. Como deve ser, como deve viver, como deve andar, então, o cidadão do reino. Tudo isso é o Sermão do Monte. São as características do cidadão do reino. É onde ele vai agora falar, ele vai apresentar e ele vai dizer sobre essas situações. Todo teólogo vai entender isso, que Jesus está falando sobre isso. Mas nem todo teólogo vai interpretar da mesma forma. Então, nós precisamos tirar algumas falácias, precisamos de quebrar alguns erros, porque você, ao clicar no Google, vai ler um monte de coisa lá e vai ler muita coisa que é besteira, que não tem nada a ver. Algumas coisas você vai conseguir perceber e vai deixar de mão, outras coisas vão deixar você em dúvida. Então, eu preciso de deixar você mais informado sobre isso, né? A necessidade disso. Nós vamos encontrar, por exemplo, entre os liberais, a visão do Sermão do Monte como uma visão socialista. A visão deles é de que o Sermão do Monte ele não é simplesmente uma característica espiritual, mas ele é uma forma que aponta como que a igreja deve lidar com a questão das pessoas, lidar com as dificuldades sociais. Porque o liberal ele não está esperando um novo céu. O liberal quer que essa terra se torne o céu. Então ele acha que a igreja vai agir sobre essa terra e vai transformar, vai fazer as mudanças sociais necessárias em cima disso. É em cima desse pensamento liberal que nós temos o chamado comunismo cristão, que é um negócio bem errado, bem distorcido, porque comunismo e cristão são duas palavras que não dá para ficar juntas na mesma frase, né? Não para dizer, há um comunismo cristão. Não há possibilidade disso. Mas eles vão usar, os liberais vão usar essa questão. Isso é outro estudo, é para outra época, é para falar sobre política, deixa isso quieto. Mas eles vão trabalhar essa questão, trabalhar essa realidade, porque eles vão olhar tudo aquilo que Jesus coloca. E, por exemplo, quando nós começamos com o Sermão do Monte, Jesus vai dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, ele vai dividir isso aqui, essa bem-aventurança, em grupos. Existe aqueles que são isso, aqueles que são aqueles que são assim. E aí vai dizer, a igreja precisa de agir sobre a vida deles, a igreja precisa de ser a fonte da justiça, a igreja precisa de ser aqueles que consola, e ela vai trabalhar essa questão. Então, essa visão ela está errada. Por quê? Porque ela descentraliza da própria mensagem do Evangelho. Em que sentido? Observe que nós construímos aqui. Jesus está apresentando para Israel o rei dos judeus. Ele está apresentando aquele que está assentando sobre o trono. É o soberano que governa, que vai dizer sobre isso. Ele não está falando para a sua instituição fundada. Ele está falando para as pessoas que pertencem a esse reino. Começa por aí. Há um outro grupo de teólogos que vai dizer assim, se esta é a característica do cidadão do reino, o reino que está sendo estabelecido pelo Senhor, então eu não preciso de me preocupar com a aplicação do Sermão do Monte na minha vida hoje, porque o reino em si não está totalmente inaugurado. Quando Jesus vier, nós seremos tudo isso que está aqui. Nós teremos todas essas características que estão aqui, porque aí o reino de Deus, de fato, se estabelecerá. Mas esses que pensam dessa forma, mal conhecem o Evangelho,
Porque nós sabemos que Jesus já disse, o reino está presente entre nós. Inclusive, numa das parábolas que Jesus fala, ele vai dizer, o reino de Deus é como fermento que você esconde no meio do trigo e logo leveda toda a massa. Ou seja, você não consegue vê-lo, mas você vai perceber à medida que ele cresce e muda a característica daquilo que está. Então, ele vai mostrar que o reino de Deus não é as coisas deste mundo, o reino de Deus está entre nós. Ainda que nós estejamos vivendo a chamada tensão da parousia, né, do período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, do já e ainda não, ainda que a gente viva esse período, o reino de Deus já é presente. Então, essas características são para o cidadão dos reinos. Imagine da seguinte forma, você é brasileiro, tá certo? Não, brasileiro é ruim para falar sobre isso. Porque a gente não é patriota, a gente não tem tradição de cultura fixa, a gente é muito globalizado, não dá certo, não. Pensar num povo que tem isso, o judeu. O cara nasceu no Brasil e ele faz questão de dizer que ele é judeu. Veio um imigrante, veio para aqui, ele trouxe a sua cultura, trouxe a sua estrutura, ele mora aqui, mas ele diz, eu sou judeu, ainda que ele seja nascido brasileiro. Ele é um estrangeiro dentro do seu país. Ele se sujeita às regras do nosso país, mas ele está preso às regras do seu país. Ele é um representante do seu país dentro do nosso país. Tá certo? Então, a sua cultura, a sua regra, a sua situação está impregnada naquilo que ele é. Nós não somos assim, por isso que a gente não serve como esse exemplo, né? Nós vamos para outro país e nós assimilamos toda a cultura do outro país e às vezes esquecemos, até sentimos saudade e tal, mas nós não temos essa mesma força. Isso tem a ver com a nossa forma como nós somos formados em termos de país e a forma como nós somos educados ao longo dos anos. Mas a gente não criou essa raiz de patriotismo e de identidade regional e de identidade etimológica. Nós não temos isso conosco, né? Mas o judeu tem, o japonês tem, o chinês tem, onde eles levam a sua cultura, né? O alemão tem. Vai no sul para você ver. Tem cidade na região do sul que falam-se 2 idiomas, o alemão e o português. E tem casa no sul que você, ao entrar, o pessoal só conversa em alemão lá dentro. Só fala o português do lado de fora, para preservar a sua cultura e a sua tradição. Então, é mais ou menos isso que nós somos ao olhar para o Sermão do Monte. Nós devemos de aplicar isso porque nós não somos cidadãos deste reino, nós somos estrangeiros aqui. Nós somos cidadãos do reino celestial. Entende? Então, nós devemos de entender que o nosso reino, o reino de Deus, está estabelecido, nós devemos de seguir esse princípio. Então, primeiro erro, nós não estamos falando aqui de nada a ver com a ação social. Não tem nada a ver com a ação social da igreja, o Sermão do Monte. Não tem nada a ver com a missiologia ou a contribuição social da igreja com o mundo. Isso não tem a ver com o mundo, tem a ver com o crente e a pessoa do crente. Isso não é para o amanhã, é para hoje. Devemos de viver a partir de hoje, a partir de agora devemos de viver esta realidade. Passou a conhecer, ela é a constituição do reino do Senhor. Eu, como servo do Senhor, eu, como cidadão do reino do Senhor, né, eu agora devo de fazer parte, devo de buscar viver isso aqui e apresentar esta realidade às outras pessoas, tá certo? Então, há um conjunto, tá? Quando nós lemos a bem-aventurança, então, por exemplo, não é que existe 5 tipos de pessoas bem-aventuradas. Existe um bem-aventurado com as características das 5, 6 bem-aventuranças que são apresentadas. Entendeu? E nós vamos aprender como que isso aplica em nossas vidas à medida que nós caminhamos. Pergunta ou comentário? Não? Mas é uma coisa interessante também que a gente precisa de entender. Quando nós lidamos com a Bíblia e lidamos com a questão do rei, do reino, nós também lidamos com a questão da igreja. No Antigo Testamento, qual era a igreja do Senhor? Eu quero respostas. E aí? O Senhor tinha uma igreja no Antigo Testamento. Qual era a igreja dele?
Ninguém. Oi? A nação de Israel. Abraão é chamado e é dito, né? Sobre ti serão benditas todas as nações da terra, todos os povos da terra, sobre a sua descendência. Então, a função de Israel é abençoar o povo. Qual é a função da igreja? Não é trazer a bênção do Senhor a este, não é religar as pessoas àquele que é o eterno, tendo essa função de sacerdote, né? Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, essa é a função nossa. Então, no Antigo Testamento, nós temos Israel. Israel se perdeu, já não é mais a igreja, agora ela é a igreja apóstata, ela se afastou. Jesus, então, vai também inaugurar uma nova igreja. E então nós vamos ver características desta nova igreja, que na verdade é o retorno, né, àquilo que a igreja se perdeu, mas nós vamos ver características disso a partir da postura de Jesus. Por exemplo, nós vamos ler aqui, por exemplo, em Mateus 5, que ele diz assim: vendo Jesus as multidões, então já havia uma multidão seguindo, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando os seus discípulos, passou a ensinar-lhes, dizendo. No texto em português aqui, a gente não consegue perceber algumas nuances que estão no grego, mas a gente consegue entender mesmo lendo aqui. Primeiro, você vai perceber que Jesus tem uma prática, que se você estudar cultura didática, é a prática de todo rabino, de todo mestre, né? Ele vai assentar e os seus discípulos vão assentar ao seu redor para aprender. Então, é a ideia de aprender aos pés do mestre. É literalmente isso. Se assentava ele no local mais alto e os outros se assentavam no chão e ali ele passava verbalmente os ensinamentos, geralmente passados através de provérbios, através de citações, né? Através de exemplos, através de parábolas. Então, era ensinado a este povo. Por isso você vai ver Jesus trabalhando isso. A postura de Jesus aqui não é a postura de um rei, é a postura de um rabi, de um mestre, de alguém que está assentando e tem seus discípulos ali, tá certo? Então, há uma característica de alguém que está ensinando, está passando como um religioso assim faz, né? Há uma outra característica aqui que fala assim, quando passou a ensinar-lhes, no original seria traduzido como assim, abriu a boca e passou a falar, né? Abrindo a boca, passou a falar. A ideia, então, da transição oral, da transmissão através da fala, que é exatamente isso que o rabino fazia, né? Através da fala. Ele não sentava numa escola com papel e caneta e anotava num quadro as coisas e os outros iam copiando, como o professor hoje faz. Naquela época, você sentava aos pés e você conversava. Então, ele falava, você ouvia, você perguntava, ele respondia. Então, o ensinamento acontecia através da fala, exclusivamente através da fala. Então, você vai perceber essas características. Mas há algumas características também interessantes, que mostra que nós estamos entrando agora numa nova era, numa nova realidade. Um estudioso do passado, comentando sobre o livro de Atos, sobre o Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte: o Antigo Testamento foi caracterizado pelo Monte Sinai, com a presença do soberano Deus reverberando do alto, através e em meio aos seus trovões e relâmpagos, e as suas advertências sobre o juízo e a maldição. Lembra lá, no Êxodo, quando Moisés então vai, tira o povo do Egito, coloca o povo, leva o povo, aí eles vão parar onde? No Monte Sinai. Ali Deus vai falar ao povo. O texto diz que Deus fala ao povo a primeira vez, que uma nuvem escura cobre o monte, e começa a haver trovões e relâmpagos, e o povo ouve a voz de Deus. Tamanho era o estrondo que o povo falou, não fala a nós, não fala para Moisés, e ele passa para nós. Se tiver acontecer uma coisa, acontece com ele, qualquer coisinha a gente corre. A ideia é essa. Fala para ele, eu não quero ouvir essa voz não, é poderosa demais. Mas a ideia é que ele estava sentado. E o que vai acontecer? Deus vai dar as regras, não apenas da nação, mas da religião judaica. Ali nasce o sacerdócio levítico. É no Monte Sinai que nasce o tabernáculo. Tudo apontando para Cristo. É no Monte Sinai que se estabelece o sacrifício. A religião judaica nasce ali no Monte Sinai.
ou pelo menos ela é organizada ali a partir do Monte Sinai, dos sacrifícios, do sacerdote, de como era o tabernáculo, de como eles deveriam de fazer, de como que deveria de apresentar suas ofertas, o que podia, o que não podia, como deveria ser e como não deveria ser, tudo acontece ali. Aí a religião nasce a partir dali, né? Então ele vai começar a dizer, o Novo Testamento ele é caracterizado pelo Monte Sinai, e ali também apresenta os juízos e maldições, tá certo? Aí ele coloca, o Novo Testamento é caracterizado pelo Emanuel, Deus conosco, assentado junto aos seus no monte, ensinando sobre a graça, salvação, cura e as promessas de paz e bênção. Apresentando então uma nova característica ou uma nova realidade. É a nova aliança que Jesus estabelece quando ele fala da Santa Ceia, né? Este é o sangue da nova aliança. Então essa é que é a ideia que é apresentada. Então nós olhamos que há uma transição também da igreja. Não apenas a transição do governo, mas há uma transição da própria igreja. Há uma nova realidade a ser apresentada. Então, aquilo que deveria de ser o papel do cristão na sua devoção no Antigo Testamento, ou do judeu, agora é o papel do cristão no Novo Testamento. Então, o Monte Sinai apresenta as características do cidadão e apresenta as características do crente ao Senhor Jesus, que é a mesma coisa, né? Cidadão dos céus e crente é a mesma coisa. É um ensino sobre a nossa piedade, sobre a vida piedade, a qual nós devemos de seguir. Então, um ponto extremamente importante sobre o Sermão do Monte é que ele não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O Sermão do Monte é para aqueles que têm o Senhor Jesus como Rei, para aqueles que nasceram de novo, que são os cidadãos dos céus, o verdadeiro crente. Tá certo? O Sermão do Monte não foi escrito para o mundo. O Sermão do Monte não foi escrito para o ímpio. As características aqui, você pode até perceber, à medida que a gente vai estudando, alguma coisa similar com as pessoas do mundo, mas não são situações naturais. É obra do Espírito Santo, é a charis, é o dom de Deus sobre nossas vidas, nos fazendo viver assim. Então, quando nós lemos assim, manso, humilde, essa característica não se encontra lá fora. Este manso e esse humilde só se encontra no crente, no que nasceu de novo. Você tem pessoas mansas e tem pessoas humildes lá fora, mas não como o Sermão do Monte quer que a gente seja. Pergunta ou comentário? Nada? Aqui, o Davis. O Davis. Graça e paz, meus irmãos. Primeiro, quero louvar a Deus pelo nariz desse bispo, viu, irmão Fernandinho? Que deu essa verdadeira profecia aí, né? Em segundo, pastor, eu queria também apontar que essa coisa da diferença entre as informações e o conhecimento, né? Então, aqueles que naquele tempo serviam na casa de Herodes, com certeza eles tinham muitas informações sobre o que acontecia ali naquela época, mas aquele conhecimento que exigia que eles estivessem preparados para receber o Messias, estava em último, num lugar muito esquecido, parecido aí com as escrituras que estavam perdidas lá no templo de Josias. E é muito importante que a gente, como igreja, nesse nosso tempo, a gente tome essa iniciativa e se mantenha vigilante na busca do conhecimento da palavra de Deus. Porque, e a gente falando ainda em Brasil, se discute se a gente está passando por um avivamento ou não, e uma das questões que se coloca é justamente isso, né? Porque, tá bom, tem muita gente se convertendo, mas também tem muita gente que
falsamente se converte a uma religião que não está de acordo com o cristianismo, né? Então, infelizmente, essa é uma das questões que nós precisamos encarar nesse nosso tempo, né? Então, as pessoas direcionadas a determinadas informações, e aí aqui a gente ainda consegue evoluir, né? Muitas vezes para as informações falsas, né? Que as nossas famosas fake news aí, a famosa mentira, né? Então, é importante essa iniciativa da nossa igreja de fincar o pé no verdadeiro evangelho, no verdadeiro cristianismo. Amém. Nós não vivemos um avivamento, infelizmente essa é a verdade. Nós vivemos um inchaço de igreja, isso é normal, isso é fato. E vivemos um momento de religiosidade. O mundo passa por esse momento, mas avivamento está longe de ser. Porque avivamento significa retorno às Escrituras. À medida que a gente estudar o livro Sermão do Monte, você vai entender o que é ser crente, principalmente nas bem-aventuranças, exatamente o que isso significa para a minha vida, até para avaliar o quão crente eu sou, se de fato eu realmente nasci de novo, ou se eu ainda preciso nascer de novo. Porque é importante a gente ter esse entendimento. E você abordou um ponto interessante. Nós olhamos para um Israel que tem as Escrituras, que leem as Escrituras, né? Jesus ensina lá na sinagoga, há um ensinamento, há uma necessidade no império, e aonde há um judeu, nasce uma sinagoga, para que pudesse ensinar as Escrituras. Então, lá tem uma cópia das Escrituras do Antigo Testamento, para que ele pudesse ser lido, tem um rabi, um mestre, para poder ensinar, né? Tem doutores dessa lei, tem escribas que estão lá responsáveis por copiar, são copistas, para manter de forma fidedigna, intacta, toda a transcrição, né, do Antigo Testamento, que é a Bíblia daquela época, mas nós não temos pessoas entendendo essa Bíblia. E é muito fácil, irmãos. É só você ler a Bíblia de forma superficial, ou observar, ou você olhar de forma mística. O que acontece com a igreja moderna hoje? Ou nós lemos por ler, essa é a grande verdade, não para poder aprender e aplicar, né? Eu leio a Bíblia todo ano. Tem mais de 20 anos que eu leio a Bíblia todo ano. Todo ano. Todo ano. Mas leia a Bíblia. Isso não é suficiente. Isso é importante para mim. Eu necessito disso. Eu preciso de me ocupar com isso. Então, já tem mais de 20 anos que eu leio a Bíblia. Eu não sei a Bíblia, cara. Se eu só lesse a Bíblia, eu não sabia nada. Talvez alguns versículos decorados para recitar igual papagaio. Mas só sai da boca para fora. Eu preciso meditar na Bíblia, né? Preciso ter um conhecimento, ter uma vida em relação a isso. Então, o que nós vivemos? Nós vemos pessoas que hoje leem a Bíblia e nós vemos pessoas que mistificam a Bíblia, que pega a Bíblia e tira do seu contexto. É o que acontece na maioria dessas pessoas que se dizem hoje cristãs. Elas têm todo um misticismo, têm toda uma interpretação exclusiva, particular em relação à Bíblia. Ó, Deus está falando comigo aqui, ó, chega, arrupiei, ó. Olha só, aleluia. Mas no final, o que ele está falando? A gente vê isso às vezes na pregação. Pessoas que às vezes vão pregar, o cara leu algo e falou algo totalmente diferente, né? Ele não falou aquilo que ele leu, ele falou aquilo que ele pensou. E não aquilo que está escrito nas Escrituras. Então nós temos esse problema, tá certo? E nós temos um outro problema ainda maior. Nós somos naturalmente aversos às Escrituras e preguiçosos em relação às Escrituras. Se nós não nos deixarmos levar pelo poder do Espírito Santo, nós não teremos interesses naturais pelas Escrituras. Alguém pode ler as Escrituras por curiosidade, mas ninguém lê as Escrituras por aprendizado espiritual sem a ação do Espírito Santo. É o que o Fernandinho falou. É preciso que o Espírito Santo toque na vida das pessoas. Então, nós precisamos também de oração. Não da oração mística, não da oração lista de pedido, lista de supermercado que você vai lá e pega na prateleira aquilo que você quer. Não, a oração de Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Deus, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Deus, eu preciso que o Senhor me dê entendimento para que a minha vida caminhe segundo as Escrituras. Tudo isso está associado a esta realidade. E você vai ver isso exatamente acontecendo com Israel. É interessante, porque nós vamos ouvir por diversas vezes nos evangelhos, dito da seguinte forma:
As multidões estavam impressionadas com os ensinamentos de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade. Que tipo de autoridade é essa? Gamaliel estava lá, cara. Gamaliel ensinou Paulo. Tá certo? Mas Gamaliel não era Paulo. Todo o conhecimento teórico e teológico dele estava distorcido pela falta do poder do Espírito Santo sobre suas vidas. É o próprio Espírito que direciona e que encaminha em relação a isso. Então, nós temos esta realidade que precisa de ser entendida. Uma outra questão também que é preciso a gente entender: o Sermão do Monte não é uma série de discursos aleatórios. Não é Jesus falando e falando e falando e falando. O Sermão do Monte é uma estrutura pensada, com lógica, com seriedade. O ensinamento que ele é sequencial, ele precisa de ser seguido na sua sequência. Eu posso esboçar e tirar pontos dele. Eu posso tirar lições ali em A ou B, em pontos aqui ou lá, como a gente percebe nos sermões que são pregados, né? Vou pregar sobre a bem-aventurança. Vou pregar sobre a lâmpada, sobre o sal da terra, né? Vou pregar sobre a questão da ansiedade. Beleza, eu posso usar isso. Mas, para que eu possa compreender com profundidade aquilo que eu preciso de extrair do Sermão do Monte, eu preciso de segui-lo, começando no capítulo 1, versículo 1, e indo até a última fala de Jesus, seguindo o seu raciocínio lógico, a montagem e o crescimento que ele vai fazendo naquilo que ele está expondo, está colocando. Então, é preciso fazer dessa forma. Por isso que a gente vai fazer isso de forma sequencial, tá certo? Vamos fazer isso versículo por versículo, para que a gente possa seguir, começando do primeiro. E aí eu te faço o convite, né? Já parando por aqui, porque daqui a pouco a irmãzinha faz um sinalzinho para mim assim, acaba o horário. A gente já está parando por aqui. Apesar que ela está de férias hoje, é o Emerson, né? Ei, Emerson, você não fez o sinal não, rapaz. Tá certo. Mas, irmãos, eu queria convidá-los a estarem conosco nas quintas-feiras. De fato, é muito importante isso. Principalmente na época em que nós vivemos, de muitas informações e muitas coisas, é importante a gente ter um conhecimento mais aprofundado do que é ser um cristão. Então, eu queria te convidar a estar nas quintas-feiras. Se você não puder estar presente, assista às lives. Vai ser muito importante. Pastor, mas estudar... estudar, irmão. Estudar. É a melhor coisa que a gente pode fazer. É estudar e conhecer a palavra do Senhor. Amém?